A gente fala rest pause, mas se fosse traduzir, seria repetição pausada, né? Português mesmo. A gente que fala rest pause. Se você chegar numa academia e falar, vamos fazer o treino de repetição pausada, ninguém vai saber o que é. Se você falar rest pause, todo mundo sabe. A gente tem essa mania de anglicanizar a nossa língua, já até comentei isso com vocês, né? Vou explicar para vocês o porquê que eu vejo que o rest pause, muita gente me pergunta isso. Você vai fazer na prática, o pessoal fala assim, professor, mas faz um número fixo de repetições ou vai até a falha? Eu, particularmente, quando eu uso o rest pause, eu prefiro até perto da falha, ou a falha, sim? Porque se você for fazer um número fixo de repetições, provavelmente você vai subdosar a carga, ou você vai deixar de estimular o músculo ao máximo, porque esse é o objetivo desse método. Não tem por que você deixar um número fixo de repetições, provavelmente você vai limitar cada série que você vai fazer. E também tem aquela discussão se você conta o rest pause inteiro como uma série ou cada pausa como uma série. Aí eu vou falar para vocês o que eu penso, até baseado um pouco nesses papers, né? Esse primeiro que eu vou mostrar para vocês, ele é um paper agudo. Então ele não investigou cronicamente o rest pause. O que ele fez? Ele colocou caras treinados para fazer o rest pause e outros dois tipos de treino e comparou a resposta aguda da ativação muscular frente a esses protocolos. Aqui vocês estão vendo uma coisa que realmente eu sempre comento nas aulas, ó, a questão do hack. A gente tem hack, mas a gente tem gaiola de agachamento. Essa aqui é uma gaiola. Vocês vão perceber que muitas academias têm o quê? Só o hack. O hack só fica aquele apoio da barra. Só que quando você coloca a barra nas costas e dá um passo para trás, é você e Jesus Cristo. Se você falhar, falhou, vai cair no chão e acaba que muitas pessoas limitam, se vocês forem pensar, o agachamento, param bem antes da falha por medo de falhar e a barra cair, que é o que acontece no supino barra, não é? Ou até no supino com halteres, você acaba parando uma ou duas antes. Isso falando de alguém que está treinando sozinho, né? Que é a maioria. Então aqui, com essas hastes laterais, igual vocês estão vendo, ó, o que a pessoa pode falhar. Quando ela falhar, ela vai cair no chão e a barra fica presa na haste lateral. Então você não se machuca. Não sei se vocês lembram, teve um histórico recente de uma moça que estava treinando sozinha agachamento, falhou, personal ela, a barra caiu na coluna dela, ela morreu. Isso é recente, acho que deve ter 3 anos, 4 anos no máximo. Então toda academia deveria ter um hack. E a gente vê que muitas academias, aliás, toda academia deveria ter a gaiola. A maior parte das academias tem só o hack mesmo, que é só o apoio para a barra, beleza? Esse aqui é o ideal. E se vocês forem ver, é só ferro. Então, na verdade, um equipamento desse aqui é mais barato do que uma abdutora, para vocês terem uma ideia. A questão aqui não é nem preço, é conhecimento técnico mesmo. É sempre bom quando você vai ter uma pessoa que vai abrir uma academia e não é da educação física, ter o aconselhamento de um profissional da área que manje de exercícios, né, e de máquinas, para poder aconselhar o que deve ser comprado. Né? Porque é impressionante, se a gente fizesse um TCC para investigar quantas academias tem gaiola, eu acho que não dá 20%. A maior parte não tem o mínimo, que é uma gaiola de agachamento. Isso aqui é proteção até para o próprio profissional. Porque se você estiver naquele horário e a pessoa falhar e se machucar com a barra, a culpa vai ficar em cima de quem? Do professor que está naquele horário. Então, é só para vocês entenderem que realmente deu para os caras irem até a falha aqui. Beleza? Porque tinha a gaiola. Joia. Então, a carga é igual para as 3 sessões de treino. Só para vocês entenderem, esse tipo de estudo é assim, ó. Vocês têm 3 sessões de treino diferentes, certo? Eles pegam aqueles 14 caras ali e fazem um sorteio. Então, desses 14, um número de pessoas cai aqui e um aqui, por sorteio. Por exemplo, eu vou lá no dia, eu vou fazer o rest pause, você vai fazer aquele outro treino ali. A gente não sabe. Sorteou, caiu, a gente vai lá e vai fazer. Uma semana depois, você que caiu no primeiro, você vem e faz o rest pause. E eu que fiz o rest pause, venho e faço o outro. Sim? Então, todo mundo, os 14 caras, randomicamente, né, por sorteio, eles vão fazer os 3 treinos, só que com separação de 7 dias. Deu para entender?
certo? Por que eles conseguem fazer assim? Porque não é um programa de treinamento, é só uma sessão. Beleza? É muito importante ficar ligado quando o estudo for agudo, para não confundir como se isso fosse um desfecho crônico. Ou seja, aqui a gente sabe que os caras não estudaram hipertrofia. Beleza? Eles não estudaram ganho de força. Eles só estudaram a resposta aguda ao método. Joia? A carga, se vocês forem ver, ela ficou igual para todo mundo. Perdão. Ela ficou igual para todo mundo. Todo mundo usa o 80%, ó. Tá vendo aqui, ó? Todo mundo usa o 80%. Qual que é a diferença? Esse de cima, ele faz 5 séries de 4 reps, porém com uma pausa de 3 minutos. Bem parecido com um treino de força clássico, só que sem ir até a falha, né? O B, ele faz a mesmíssima coisa, só que aí ele já trabalha com uma pausa de 20 segundos. Essa foi a única diferença, a duração da pausa, tá? Como o cara faz 5 de 4 sem ir até a falha, ele consegue fazer com a pausa de 20 segundos. Por exemplo, se a primeira série dessas 5 fosse já direto até a falha, ele ia, sei lá, em vez de fazer 4, com 80%, ele ia fazer ali perto de 6, 7, 8 reps no agachamento. Conseguiram entender essa parte? E aí, o que ele caracteriza como rest pause, que seria a terceira sessão, né? Você pega aqueles 80%, só que aí cada série que você faz até a falha. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ele podia colocar o 80% e na primeira fazer 9 reps. Aí ele dava pausa de 20 segundos. Depois ele fazia, sei lá, 4 reps. E ele ia fazendo as micropausas de 20 segundos. Quando ele batia total 20 reps, ele parava. Para ficar igual aos outros dois. Só que aí não fixava reps. Tudo indo até a falha. Conseguiram perceber a diferença? Tranquilo? Tá. Então aqui, não necessariamente, ele precisava fazer 5 pausas. Deu para entender? Porque se com 4 pausas, ou 3, ele já atingisse 20 reps, encerrou. Beleza? O que eu vejo na prática? Primeiro, não precisa ter esse número 20. Esse número 20 só tem porque ele quis comparar os 3. Joia? Então vocês vão fazer o que na prática, na minha opinião? Para ficar rest pause real mesmo. Coloca a carga. Primeiro, nós não vamos balizar por percentual de um RM. Nós vamos trabalhar com uma zona de reps. Essa zona de reps que vocês vão escolher, para mim, que eu acho mais viável, na faixa de 6 a 12 repetições máximas. A carga para fazer 6 a 12. Pode ser a carga para fazer 8 a 12, pode ser a carga para fazer 6 a 8, se você quiser começar com um pouco mais de peso. Nessa faixa, 6 a 12, beleza? Para começar, para ficar mais fácil e a gente esquecer aquele 80%. Por que o cara faz com 80%? Porque ele só tem o agachamento. E vocês, quando forem treinar os caras ali, vocês não vão usar só o agachamento. Deu para entender? Aí o que vocês vão fazer? 6 a 12, falhou, 20 segundos. Quantas reps na outra? Quantas você conseguir, sem contar. Então 6 a 12, pausa de 20, o máximo que você suportar, falhou de novo, mais uma pausa de 20, o máximo que você suportar. É isso. Aí fica um rest pause bem prático para o dia a dia de academia. Ou seja, nessa pausa aqui e nessa pausa aqui, o número de reps é livre. Você não tem contagem. Não interessa a contagem. Tudo bem? Muitas pessoas vão tentar fazer o seguinte. Cada pausa dessa é uma série. Por que eu não gosto dessa visão? Porque, cara, você já foi até a falha e já deu uma pausa muito curta. Como que você conta aquela outra só uma série? É meio estranho isso. Então, eu particularmente,
eu conto tudo isso. Isso é muito individual, tá, pessoal? Não estou falando que vocês têm que fazer assim. Eu conto tudo isso daqui como uma série, beleza? Na minha opinião, tudo isso é uma série. Aí tem gente que vai preferir falar para vocês, até pessoas que trabalham com os métodos mesmo, professores, que são 3 séries. Para mim é uma. Combinado? O que eu gosto de fazer? Se vocês tiverem uma planilha e vocês estiverem controlando o treino, porque já pegando um gancho aí com a aula do Charlão, uma forma mais fácil de controlar essa série aqui seria calcular o tempo sob tensão. Porque aí o que vocês vão entender? Beleza, é só uma série, mas o tempo sob tensão dela vai ser o dobro de uma série normal. Você tem 2 pausas com reps à vontade. Então, quando você calcula o tempo sob tensão, a gente vai calcular lá na prática aqui. Eu vou trazer uma ideia para vocês de como isso aqui vai ficar. Isso aqui vai passar de 50 segundos, provavelmente. Que é muito mais do que a gente tem numa série tradicional. Quando eu for aplicar alguns métodos na prática, tanto para o pessoal que está em casa que vai assistir ao vivo, como para quem está aqui, vocês vão perceber que quando você passa de 30 segundos numa série de tempo sob tensão, a pessoa morre. Ela tem uma dificuldade extrema para suportar mais do que 30 segundos sob tensão. A razão pela qual isso ocorre é que a gente está muito acostumado a fazer a zona de 8 a 12. E se você começar a contar, fazer conta, se você tem uma série na faixa de 8 a 12 reps e cada uma tem 3 segundos, 3 vezes 8, 24. Então vocês vão perceber que a maior parte dos alunos de vocês vão se surpreender ali na hora que a gente for para a prática, a maior parte dos alunos de vocês, se você chegar em 30, 40 segundos, ele já morre, ele não suporta passar muito disso. Tanto é que o único jeito que vocês têm de aumentar o tempo sob tensão de uma série seria baixar a carga e aumentar as reps. E aí você vê como o aluno acha aquilo insuportável. Na prática, vocês sabem isso. Chegar para o teu aluno e falar, vamos fazer 20 repetições, e ele fala, pelo amor de Deus, 20 reps. Queima, dói, é desconfortável. Então aqui, qual que é a questão que eu vejo? Você tem um benefício muito interessante. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de ver o rest pause dessa forma. Quando você tira peso e sobe aqui, por exemplo, vamos lá, 20 reps, para 3 segundos cada, você vai ter 1 minuto. Sim? Tranquilo? Né? 20 reps, 3 segundos cada rep, 1 minuto. Só que você vai ter que trabalhar com uma carga mais baixa. Você vai ter que trabalhar com 60%, você vai ter que tirar uns 20% aqui, ó, para conseguir bater isso aqui. Qual que é o benefício do rest pause? Você bate isso aqui com essa carga, porque você não tira peso no rest pause. Ele é diferente do drop. Então, uma coisa interessante para vocês entenderem é, com o rest pause, vocês conseguem uma série com maior tempo sob tensão com uma carga mais alta. Essa é a base do método. Um maior tempo sob tensão com uma carga mais alta, que os outros métodos não vão proporcionar, que é o caso do drop. O drop, você tem esses 20 segundos, não tem? Essa remoção de 20%, certo? Só que quando você remove 20%, você está tirando a carga. Então você não vai ficar os 60 segundos, 1 minuto e meio com os 80%. E o rest pause vai te proporcionar isso. Essa é uma diferença bem evidente do rest pause para o drop que a gente discutiu naquela nossa outra aula lá, que vocês estavam em casa e o pessoal estava lá em São Paulo. Quem estava lá em São Paulo.